Vibe Mundial FM. Bom, meu povo, então vamos lá, né? Começar hoje, aliás, continuar o tema da semana, onde eu falo sobre, procuro trazer aqui algumas revelações, né? Muito legais, muito incríveis sobre a verdadeira mensagem do Mestre Jesus Cristo, não compreendida pela grande maioria das pessoas, por todas as distorções religiosas, né? Que foram ocasionadas em cima pela igreja, pela instituição religiosa, que realmente, infelizmente, empacotou Jesus Cristo de uma forma, né, embrulhou de uma maneira que passou para as pessoas uma ideia errada, distorcida e antievolutiva, não é? Então eu quero justamente resgatar com vocês aqui o verdadeiro significado, que é um significado evolutivo sobre as parábolas, sobre os sermões. Jesus Cristo foi um grande sábio, né? Um iluminado, um cara que conseguiu alcançar a condição de perfeição do ponto de vista humano, né? No domínio das energias, no domínio dos sentimentos, da mente, né? Então ele é um modelo para nós de evolução e é incrível o que ele nos deixou como legado, como herança de conhecimento. E as pessoas, eu vejo no geral, menosprezam todo esse conhecimento para colocá-lo como a ideia que a religião vendeu, né? De que ele é um salvador, que ele por si só, por você acreditar nele, você é salvo. Ô, gente, não funciona assim. Evolução não é assim, não é uma brincadeira. A gente ninguém é salvo porque acredita em alguma coisa. Salvo do quê, inclusive, né? Salvo da ignorância, salvo... Você sabe qual é o principal no olhar da... Eu, Marcelo Cotrim, sou espiritualista, universalista, então eu falo sobre Jesus Cristo, pois é uma das minhas frentes de estudo e de ensino, mas sempre com o olhar de revelar, né? Resgatar o olhar gnóstico, o olhar ocultista que foi preservado pelas grandes escolas de mistérios, as escolas ocultistas da Idade Média, da Antiguidade e da Idade Média, porque foram perseguidos, né? Vamos lembrar que a igreja perseguiu, né, todos aqueles que pensassem de uma forma diferente, censurou muitos documentos que depois, alguns deles, algumas cópias foram achadas nas últimas décadas, são os evangelhos apócrifos, né, que trazem à tona grande parte da verdade que foi omitida, que foi ocultada de todos nós, né? Então eu estou apresentando para vocês aqui um Jesus Cristo diferente, um Jesus Cristo que você vai sentir a cada programa, que são verdadeiras aulas abertas aqui para vocês, que é um Jesus Cristo que traz um olhar evolutivo para a vida, ok? Essa é a ideia, né? Então esse cara continua sendo incrível, muito mais ainda, eu diria. Você vai aprender a desenvolver um amor consciente pela figura de Jesus Cristo. Não um amor cego, né? Porque ele teria salvo, como eu disse. Gente, se houvesse possibilidade de salvação dessa forma heróica, né, de fora para dentro, tava todo mundo em paz, o mundo estaria perfeito. Não existe isso, existe livre-arbítrio dentro da evolução e existe as reencarnações, né? Somos seres, almas eternas, mas vivendo experiências temporárias, carnais, né? Temos aí trocentas encarnações que já vivenciamos, muitas à frente também para chegar no grau de evolução de um Jesus Cristo, né? Mas é o que eu falei, ele acaba sendo para nós um grande modelo evolutivo, é onde nós queremos chegar. Bom, tô eu aqui, Marcelo Cotrim, ao vivo nesse... É feriado, não é feriado, a gente nem entende direito, adiantou o feriado, mas os bancos funcionam, é facultativo, então é uma confusão, né? Eu tô normal hoje, trabalhando normalmente com vocês aqui no programa, no rádio, na Rádio Vibe Mundial. Às 19 horas tem live também, ao vivo, do Ponto de Reencontro. Nosso atendimento tá normal, tá? Por telefone, por WhatsApp, ou se você marcar até pessoalmente, o atendimento no Espaço Entre Vidas está normal hoje. Então, só avisar a galera aí que estamos aí a milhão, né? Aproveitando muito bem essa nossa quinta-feira, né? E aí, galera, continuando aqui o que eu estava dizendo para vocês, na realidade, o que nós temos aqui essa semana é um presente, né? Que eu estou procurando passar para vocês, né? O mesmo presente que eu recebi
um dia quando eu tive contato com essa realidade. Eu lembro que eu tinha, olha gente, acho que eu tinha 12 para 13 anos, quando eu fui à Ordem Rosa Cruz aqui em São Paulo, na Rua Borges Lagoa, né? Perto inclusive lá na região do nosso espaço, e fui buscar, não existia nem internet na época, e eu fui buscar os primeiros livros sobre Jesus Cristo. Lá haviam 2 livros disponíveis para quem não era, eu não tinha nem idade para ser filiado à ordem, né? Mas eu fui lá porque eu sabia que eles tinham livros sobre o assunto. E eu descobri 2 livros lá com revelações incríveis, né? Foi o primeiro livro que eu li na minha vida aos 13 anos de idade, chamado A Vida Mística de Jesus Cristo, me tocou profundamente e mostrava, eu sabia que a verdade não era aquilo que era dito pelas religiões, eu sabia que havia não era possível, né? Aquele olhar moralista das religiões, isso não batia com um ser de altíssima evolução como Jesus Cristo, né? Então eu falei, tem alguma coisa muito errada, né? Não é possível. Jesus Cristo não poderia ter transmitido uma mensagem tão superficial, tão comum, né? Ou seja, as outras religiões, o antigo judaísmo já ensinava o moralismo, a questão do pecado. Jesus Cristo não cita isso. Eu falei essa semana, a única vez que Jesus Cristo fala em pecado é para falar, olha, você está livre, ao curar um aleijado. Ele diz, você está livre dos seus pecados, vá, ande, caminhe, siga a sua vida, né? Ou seja, inclusive os judeus ficaram chocados com ele, né? Por ele colocaram como blasfêmia o que ele falou, porque ele justamente tinha uma postura de dar a cada um o seu poder, né, de devolver para cada um de nós o poder nosso na nossa evolução e, ao mesmo tempo, também respeitando o livre-arbítrio, né? Por isso que eu estou repetindo todos os dias na introdução aqui do programa essa semana, como que Jesus Cristo sempre falou, olha, foi tua fé que te curou, né? Você é luz no mundo, seja luz no mundo, né? Faça o seu papel. Ele falava, não, uma lâmpada não se coloca escondida, se coloca no alto para iluminar a casa. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos a nossa centelha de luz, a nossa centelha divina, e temos que valorizar, né, isso, né, e brilhar a nossa luz no mundo. Não é para ninguém ficar aí escondido, né, achando que é um reles, uma criaturinha imperfeita de Deus, né? Não existe nem lógica nisso. Um Deus perfeito não criaria seres imperfeitos, né? A verdade é porque não existe um Deus superior, existe o Deus que há em cada um de nós. Todos nós somos partículas de Deus, né? Isso é importante entender. Todo mundo é Deus. Eu sempre falo aqui, eu adoro uma interpretação do hinduísmo. O hinduísmo, ele fala assim que não é que exista somente um Deus, é que não há nada fora de Deus. Tudo que há é Deus, tudo que existe é Deus. Isso é muito perfeito, porque Deus existe, mas existe como o todo. Ele não existe como um ser superior, né? Isso foi criação humana, para criar nas pessoas a ideia de que o Deus está naquela igreja ou naquela religião e que você deve seguir aquela igreja ou aquela religião. Ou seja, é totalmente incoerente com os verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, né? E vamos lá, galera. Hoje eu quero falar sobre as parábolas. Vamos lá? Vamos falar. Muita gente me pergunta, mas Marcelo, por que Jesus Cristo falava em parábolas, né? Porque ele não era reto, direto? Ele era reto e direto, sim, não é? Ele era reto e direto em vários sermões, mas as parábolas, vamos explicar então por que Jesus falava em parábolas. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui no programa hoje. Eu quero pegar uma parábola muito conhecida do evangelho canônico, que é o evangelho autorizado aí pela religião, mas eu quero mostrar que mesmo os textos autorizados, eles foram modificados no seu entendimento, no seu significado. Então eu quero mostrar para vocês hoje, eu quero falar sobre a parábola do joio e do trigo. Vamos lá? Hoje vocês vão entender. Talvez vocês nunca tenham lido essa parábola, né? Porque a maioria das pessoas de verdade não estuda, mas talvez você tenha, você pode não ter lido, não ter estudado, mas você provavelmente já falou esse ditado popular. Olha, se fala muito isso para
para dizer que você não deve se misturar com pessoas ruins, né? Olha, cuidado, hein? Isso é joio, isso é veneno, né? Tem que separar o joio do trigo, não pode se misturar dessa forma com gente ruim ou coisa parecida, né? Então se diz muito isso no senso popular. E eu quero mostrar para vocês que, na verdade, essa ideia é totalmente nada a ver com o significado original do que Jesus Cristo ensinou. Nada a ver, né? E é isso que eu quero explicar para todos vocês, tá bom? A gente já vai entrar na questão da parábola do joio e do trigo, e eu quero ensinar para vocês de um modo, vou repetir aqui, para quem pegou aqui o programa Entre Vidas Andando, ou pelo rádio, ou pela internet, estou com vocês no YouTube agora, no meu canal Marcelo Cotrim. Estou com vocês no Instagram, @MarceloCotrimOficial. Me segue lá, me acompanha, me assiste lá agora ao vivo. Só não estou no Facebook como normalmente, gente, não deu para entrar a tempo aqui do início do programa, tá bom? Mas eu estou com vocês no Instagram e no YouTube, beleza? E quem quiser, quem já está comigo na internet, quero pedir aquela gentileza, aquele carinho de curtir e compartilhar. Pode ser? Vocês podem curtir, compartilhar a live, me ajudar a espalhar a live do programa Entre Vidas para que mais pessoas conheçam esse olhar mais profundo, espiritualista, universalista sobre Jesus Cristo? É a minha proposta. Então eu não sigo, nem nunca segui nenhuma religião. Como eu disse, sou universalista, espiritualista e universalista, e é esse olhar que eu quero explicar a parábola, um olhar diferente, você vai amar, você vai entender, vou explicar o porquê Jesus falava em parábola, você vai entender, a gente tem aqui até meio-dia, o programa tem 1 hora ao vivo, para eu poder explicar tudo isso para vocês, tá? Então olha só, turma, o que acontece, né? Jesus falava em parábola, o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa curta, breve, né, com sentido figurado. Então a parábola é uma historinha, né, falando popularmente, é uma historinha, né, e essa historinha, com sentido todo figurado, usa de várias figuras de linguagem, né. Então, na verdade, a parábola, ela não deve ser... Você não deve ouvir uma parábola e levar ela ao pé da letra. Você não deve ouvir uma parábola e levar ela literalmente como um ensinamento. Ou seja, por si só, a ferramenta da parábola não é literal. E o maior digo não, né? A maior indução que a gente vê dentro da religião é um olhar muito literal, ao ponto de que as religiões reproduzem, até mesmo no Velho Testamento, questões como de Adão e Eva como se fossem literais, gente. Não dá, né? Ou seja, é tudo muito simbólico. É tudo simbolismo. Adão e Eva, por exemplo, representam estágios da evolução humana. Não tem nada a ver com um casal literal, né? Tem a ver com o feminino e o masculino sendo trabalhados em equilíbrio. Tem a ver, Adão e Eva nem é o tema principal, mas é só como eu comentei aqui. Outro dia eu volto para falar mais especificamente de Gênesis, mas Adão e Eva tem a ver com o início o princípio, a fase, a etapa da evolução humana em que o livre-arbítrio começa a ser utilizado, que o karma começa a existir. É muito interessante você estudar tudo isso e entender de verdade o que significa. E não é diferente com Jesus Cristo. Tudo o que ele ensinou é simbólico. Então você levar ao pé da letra, como se ele fosse ali falar sobre como se fosse algo objetivo, tanto que tem algumas parábolas que são pouco conhecidas, porque se você tentar levar determinadas parábolas ao pé da letra, você vai ver que parece que Jesus Cristo está dando orientações estranhíssimas, horríveis, porque tem alguns momentos que ele coloca o oposto do que você precisaria fazer, do ponto de vista comum, do ponto de vista moral, né? Então, na verdade, a parábola, ela tem um objetivo. Então, respondendo vocês que me perguntam sempre por que Jesus Cristo falava em parábolas. Ele falava em parábolas porque as parábolas são ferramentas que geram reflexão, que geram o uso da intuição, e são ferramentas não indutivas. Elas não induzem a uma resposta absoluta. Ou seja, Jesus Cristo não tinha a ideia, a vontade, o desejo de ser um guru de ninguém. Ele queria mostrar para as pessoas como a evolução funcionava, mas que cada um conseguisse compreender
no seu momento, sem impor alguma coisa, porque a ideia dele nunca foi criar uma religião. A ideia, Jesus Cristo era um filósofo, um sábio, um cara iluminado, mas não um sacerdote religioso com a sua nova proposta. Vibe Mundial.